Você já se perguntou quem era Jesus antes da cruz, antes da manjedoura, antes até mesmo da criação do mundo? A verdade que poucos conhecem e que muitos evitam é que Jesus, antes do tempo, antes da luz, antes da terra girar, ele já era. Eis o que a Bíblia revela sobre essa existência eterna. Se prepare, porque o que está prestes a ser revelado pode transformar não só o que você pensa sobre Jesus, mas o que você entende sobre você, mesmo isso. Então, já faz isso agora. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma revelação e compartilha esse vídeo com quem você ama, porque essa verdade precisa ser espalhada. Vamos juntos descobrir quem é Jesus antes do tempo e o que isso significa para você hoje. Muito antes do tempo começar a ser contado, Jesus já existia. Antes do primeiro raio de luz ser criado, antes que o som ecoasse pela vastidão do universo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. Essa verdade muda completamente nossa forma de enxergar quem é Jesus. Ele não foi um plano de última hora, nem uma criação para consertar o pecado do homem. Ele sempre foi. Jesus não teve um começo em Belém, como muitos pensam. O nascimento em Maria foi apenas a entrada visível daquele que sempre existiu de forma invisível. Ele é o Alfa, o ponto de partida de tudo, mas também é anterior ao próprio Alfa. Jesus não surgiu dentro da criação, ele é anterior a ela, ele é a fonte da existência. Antes que os anjos cantassem, antes que o firmamento fosse estendido como cortina, ele estava lá, na eternidade, com o Pai e o Espírito Santo. Imagine o que isso significa. Um ser sem começo, um ser que nunca foi criado, porque ele é o Criador. Um Deus que já existia quando nada mais existia. E esse mesmo Deus, o Verbo Eterno, decidiu um dia entrar em nossa história. Mas antes disso, ele estava em plena comunhão com o Pai, em uma glória indescritível, em um amor perfeito, numa unidade que a mente humana mal consegue conceber. Esse Jesus, que muitos só conhecem pendurado em uma cruz, era, na verdade, o centro da Trindade, envolto em luz inacessível. Era ele quem andava sobre as asas do vento, quem conhecia os segredos mais profundos da criação. Ele é aquele que os profetas vislumbravam em visões, sem entender por completo quem ele era. Eles viam apenas sombras, mas ele já era a própria luz, e essa luz, o Verbo Eterno, decidiu se aproximar de nós. Você já parou para pensar nisso? Que o Jesus que você ora, que você clama, não é uma figura histórica, presa ao passado, mas sim um ser eterno, que estava com Deus antes de tudo e que, por amor, resolveu entrar na sua vida. Ele é muito mais do que o mundo acredita. E o seu plano vai muito além do que conseguimos imaginar. Mas se ele já existia antes de tudo, o que exatamente ele fazia? Será que ele apenas aguardava? Ou será que já estava em ação? No próximo capítulo, vamos mergulhar no papel de Jesus como o Criador de tudo o que existe e o que isso significa para nós. Quando olhamos para as maravilhas do universo, as galáxias distantes, os oceanos profundos, os detalhes minúsculos de uma flor ou a complexidade de um corpo humano, tudo isso tem uma assinatura invisível, mas poderosa, a do próprio Jesus. Em Colossenses 1:16, Paulo escreve algo que muda tudo. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Isso significa que Jesus não era apenas um mensageiro do Pai. Ele era o agente criador. Quando Deus disse, haja luz, foi a voz do Verbo Eterno que ecoou na escuridão. Jesus era o instrumento ativo da criação, a palavra que traz existência àquilo que não existia. Antes de nascer na manjedoura,
Ele já criava estrelas com o sopro de sua boca e desenhava os oceanos com a ponta de seus dedos divinos. Em João 1:3, lemos: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Repare na força dessas palavras. Nada do que foi feito, nada, existiria se não fosse por Jesus. Ele estava lá quando os fundamentos da terra foram lançados. Ele viu a primeira luz do sol brilhar, modelou a terra como um oleiro e soprou vida no primeiro ser humano. Ele conhece o nome de cada estrela, o ritmo de cada onda, o som de cada vento, porque foi ele quem deu forma a todas essas coisas. Mas o mais surpreendente é que, mesmo sendo o Criador, ele escolheu entrar em sua própria criação. Imagine um pintor decidindo viver dentro de sua obra, ou um autor entrando nas páginas do seu próprio livro. Foi isso que o Verbo fez. Ele não apenas criou o mundo, ele veio habitá-lo. Ele se humilhou, se limitou, se fez carne. Mas antes disso, ele reinava como o arquiteto do cosmos. Esse Jesus, que às vezes é visto como fraco por muitos, é o mesmo que sustentava as galáxias com seu poder. O que hoje os telescópios descobrem com espanto, ele já conhecia antes do tempo. Tudo tem um propósito, tudo está interligado e tudo aponta para ele. Você já olhou para o céu estrelado e sentiu que havia algo maior por trás de tudo? Aquilo é porque há. O universo é a moldura de uma assinatura eterna. E essa assinatura tem um nome: Yeshua, Jesus. Mas se ele criou todas as coisas, por que decidiu deixá-las? Porque um Criador perfeito escolheria vir ao mundo como um servo? No próximo capítulo, vamos descobrir o que Jesus revelou em oração sobre a glória que ele dividia com o Pai antes de tudo começar. Pouco antes de ser entregue aos soldados, Jesus faz uma oração que atravessa os séculos como um eco da eternidade. Em João 17:5 ele diz: "E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo." Essa frase não é apenas uma súplica, é uma revelação. Uma chave que destranca os portões do mistério eterno. Jesus está lembrando de algo que poucos ousam imaginar. Ele já compartilhava da glória divina com o Pai antes da criação. Isso nos mostra que ele não foi um espectador na eternidade. Ele estava no centro dela. A glória que Jesus menciona não é qualquer brilho celestial. É a glória suprema, única, reservada apenas à própria divindade. Isso quer dizer que Jesus não era inferior ao Pai. Ele estava com ele. Ele era um com ele. Ele fazia parte de uma comunhão perfeita e gloriosa. Agora, pense por um instante. Como seria essa glória? Uma luz tão intensa que os céus não podem conter. Uma presença tão pura que os anjos se cobrem diante dela. Uma harmonia tão profunda entre o Pai, o Filho e o Espírito, que forma a base de toda a criação. Essa glória era o ambiente natural de Jesus. Era onde ele habitava, onde era plenamente reconhecido, amado, exaltado, antes mesmo do tempo começar a correr. E o mais impactante é que ele abriu mão dessa glória. Ele deixou o esplendor da eternidade para nascer entre palhas. Abandonou o trono para andar por ruas empoeiradas. Ele, que compartilhava o infinito com o Pai, se limitou a um corpo mortal. Isso não foi perda. Foi amor em sua forma mais radical. Mas ao fazer essa oração em João 17, Jesus não está apenas relembrando. Ele está preparando o caminho de volta. Ele sabe que, após cumprir sua missão na cruz, ele voltará à glória, voltará a ser coroado nos céus, voltará ao centro do trono. A diferença é que agora ele não voltará sozinho. Ele levará consigo todos os que crerem. Sim, Jesus está preparando um lugar na glória eterna não apenas para ele, mas para nós. Aquela glória compartilhada com o Pai agora será também dividida com os filhos.
Isso é graça, isso é redenção, isso é o coração de Deus. Mas por que alguém deixaria tudo isso para habitar entre nós? Que tipo de amor é esse que troca o trono pelo sofrimento? No próximo capítulo, vamos mergulhar no maior mistério de todos, a encarnação do Deus eterno. Em Filipenses 2, 6, 7, o apóstolo Paulo descreve algo que desafia a lógica humana. Ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Essa é uma das declarações mais profundas da fé cristã. Jesus, que era Deus, esvaziou-se. Ele abriu mão da majestade eterna, da glória indescritível, da adoração dos anjos, para viver entre nós, para se tornar carne. Mas o que significa esse esvaziar-se? Não é que Jesus deixou de ser Deus. Ele escondeu sua glória em um corpo humano. Imagine o Criador do universo, aquele que fazia os céus estremecerem, envolto em pele, ossos e lágrimas. O Deus infinito, agora com fome, frio e sede. O Todo-Poderoso, aprendendo a andar com os pés pequenos de um bebê. A palavra eterna, agora falando com voz humana. Ele nasceu entre os pobres. Não escolheu palácios, mas um estábulo. Não foi envolto em ouro, mas em panos simples. Ele não foi recebido com coroa, mas com rejeição. E ainda assim, era Deus conosco. Cada passo que ele deu em solo humano foi um passo de amor. Cada batida de seu coração humano ecoava a decisão divina de nos resgatar. O Eterno entrou no tempo. O Imortal assumiu a mortalidade. O Santo se fez homem, por mim e por você. A encarnação não foi uma missão de emergência. Ela foi planejada desde antes da fundação do mundo. Jesus sempre soube que um dia vestiria carne, sentiria dor e caminharia entre aqueles que ele mesmo criou. Ele olhou para a humanidade mergulhada em trevas e decidiu: eu mesmo irei até eles. E ele veio. Não como um conquistador, mas como um servo. Não para exigir, mas para oferecer. Não para ser servido, mas para servir. E mais, para se entregar. A encarnação não foi um disfarce, foi um mergulho absoluto no nosso mundo. Ele assumiu nossa condição, experimentou nossas dores, enfrentou nossas tentações e venceu em nosso lugar. Por isso, ao olharmos para o menino de Belém, estamos vendo muito mais do que um nascimento bonito. Estamos diante do maior ato de amor que o universo já testemunhou. A eternidade se curvando no tempo, a glória se dobrando à simplicidade. O céu tocando a terra com mãos humanas, mas mesmo em carne, Jesus não negou quem era. Em uma de suas declarações mais poderosas, ele revela que sua existência antecede a de Abraão, o patriarca, e o que ele disse escandalizou muitos. No próximo capítulo, vamos ouvir a frase que revelou quem ele realmente era e é. Era mais um dia tenso entre Jesus e os líderes religiosos. Eles o cercavam com perguntas, dúvidas e até armadilhas. Eles queriam pegá-lo em erro, descredibilizar sua autoridade. Mas então, em meio a esse confronto, Jesus solta uma declaração que silencia todos os presentes e ecoa até os dias de hoje. Em João 8:58, ele diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa frase parece simples, mas ela é carregada de poder eterno. Não foi apenas uma referência ao tempo. Não foi antes de Abraão, eu já existia. Foi eu sou. No presente, ativo, sem começo e sem fim. Essas palavras não foram ditas por acaso. Elas são exatamente o mesmo nome com o qual Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, lá em Êxodo 3:14. Eu sou o que sou. Ao dizer isso, Jesus estava dizendo: eu sou o Deus que falou com Moisés. Eu sou o Deus que libertou Israel. Eu sou o Eterno.
Aqueles líderes religiosos sabiam exatamente o que isso significava. Eles pegaram pedras para apedrejá-lo, não porque ele blasfemava, mas porque ele estava dizendo a mais pura verdade, uma verdade que os cegos de coração não conseguiam suportar. Essa frase rompe a lógica do tempo. Jesus não diz eu fui nem eu serei, ele diz eu sou, porque em Deus o tempo não limita. Em Cristo, o passado, o presente e o futuro estão sempre vivos. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Essa é a essência da eternidade. Essa é a identidade do Verbo. Mas repare no contexto. Jesus está afirmando isso no meio da perseguição. Em vez de fugir da verdade, ele a proclama com autoridade. Mesmo sabendo que isso o levaria à cruz, ele não nega quem é. Mesmo sabendo que muitos o rejeitariam, ele escolhe se revelar. Isso é coragem, isso é propósito, isso é o amor de um Deus que quer ser conhecido. E o mais belo é que esse eu sou ainda ecoa hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o eu sou na sua dor, o eu sou no seu deserto, o eu sou na sua oração. Quando você se sente abandonado, ele diz, eu sou contigo. Quando o mundo diz que acabou, ele diz, eu sou o recomeço. Ele não apenas tem a resposta, ele é a resposta. Mas esse eu sou foi rejeitado, traído e entregue. Por quê? Porque a luz incomoda as trevas e o mundo não suportou ver Deus tão perto. No próximo capítulo, vamos entender o preço da revelação e como o próprio Jesus pagou com sangue por quem ele era. O Verbo eterno, que estava com Deus antes da fundação do mundo, veio até nós. Ele desceu da glória, pisou o chão que ele mesmo havia criado, respirou o ar que ele mesmo soprara nos pulmões do primeiro homem. Mas quando chegou, foi rejeitado. João 1,10 nos diz, ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Essa frase é dura. Imagine você criar algo com amor, sustentar com fidelidade, cuidar com paciência e, ao se revelar, ser rejeitado por aquilo que você criou. Foi exatamente isso que Jesus viveu. O mundo que ele formou não o reconheceu. Pior, o rejeitou. Os seus não o receberam. E por quê? Porque a luz incomoda as trevas. Quando Jesus caminhava entre os homens, ele não apenas pregava, ele revelava intenções, expunha hipocrisias, tocava feridas escondidas. Sua presença incomodava os sistemas religiosos, os poderosos, os autossuficientes. Ele falava com autoridade. Fazia o invisível se tornar visível, desafiava tudo o que era superficial e por isso muitos preferiram apagar a luz a deixá-la brilhar. Mas essa rejeição não o surpreendeu. Ele sabia o preço desde antes da fundação do mundo. Ele já sabia que seria traído, cuspido, espancado. Já conhecia o caminho da cruz e mesmo assim ele veio. Não foi forçado, ele se entregou. Foi por amor. Amor que não recua, amor que não desiste, amor que se doa até o fim. E a rejeição de Jesus não foi apenas física, foi espiritual. O próprio Pai permitiu que ele carregasse o peso do pecado do mundo. Na cruz, o Cordeiro Eterno grita, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Por um momento, aquele que nunca conheceu separação se fez maldição por nós. Ele experimentou o abandono que era nosso, para que nós nunca mais fôssemos abandonados. Jesus não morreu por ser fraco. Ele morreu por ser forte o suficiente para suportar a ira, a dor e o juízo no nosso lugar. Cada cravo, cada gota de sangue, cada humilhação, tudo fazia parte de um plano eterno. O plano de nos reconectar ao Pai. O preço da revelação foi pago em carne e sangue, mas o mundo não entendeu. Muitos ainda hoje não entendem. Rejeitam aquele que mais os amou, desprezam aquele que mais os conhece. Mas mesmo assim, ele continua batendo a porta.
porque o amor dele não desiste de nos alcançar. No próximo capítulo, vamos voltar ao princípio de tudo, antes da terra, antes dos homens, antes da queda, e entender por que a missão de Jesus já estava definida. Desde antes da criação do mundo, antes que houvesse jardim, antes que existisse o Éden, antes que o homem fosse formado do pó, o plano da redenção já estava traçado. Em Apocalipse 13:8, está escrito que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Uma frase poderosa, quase inacreditável. Como pode um cordeiro ser morto antes que o mundo exista? Isso nos revela um dos maiores mistérios da fé. O plano da cruz não foi improviso, não foi resposta à queda, não foi plano B. Jesus não veio porque o homem pecou. Ele veio porque Deus já havia decidido nos amar, mesmo sabendo que pecaríamos. A cruz sempre esteve no centro. Desde o início, Deus já via o fim. Desde a criação, ele já enxergava a redenção. Isso é mais do que predestinação. É amor absoluto, é graça planejada, é misericórdia estruturada desde a eternidade. Jesus aceitou ser o Cordeiro antes que o homem caísse. Ele já sabia do preço antes de criar Adão, e mesmo assim, criou. Porque o amor escolhe correr o risco, porque o amor verdadeiro se antecipa. Você consegue imaginar Jesus ao lado do Pai, antes de tudo existir, dizendo: quando eles caírem, eu irei. Ele sabia da traição, do escárnio, do abandono. Ele sabia da coroa de espinhos, do peso da cruz, da dor das chagas. E ainda assim disse: sim. Ele não foi forçado. Ele se ofereceu. Ele é o Cordeiro voluntário, o sacrifício eterno, a ponte entre o perdido e o Pai. Por isso, a cruz não foi tragédia, foi propósito. O Calvário não foi acidente, foi alvo. E o madeiro, símbolo de vergonha para o mundo, foi o trono escolhido pelo céu. Ali, diante de todos, Jesus mostrou o que é reinar com amor. O Cordeiro se entregou como rei, o Eterno morreu como homem, e por isso ele foi exaltado sobre todos. A cruz foi plantada no tempo, mas sua raiz está na eternidade. Ela é o elo entre o céu e a terra, entre o que fomos e o que podemos ser, entre o Criador e suas criaturas. A cruz revela que Jesus nunca foi pego de surpresa. Pelo contrário, ele sempre soube, sempre quis, sempre esteve pronto. No próximo capítulo, veremos o que acontece depois da ressurreição. Porque aquele que existia antes do mundo morreu como homem, mas ressuscitou com toda a autoridade nos céus e na terra. Prepare-se para ver o Cristo exaltado. 3 dias, 3 longos dias de silêncio. O céu parecia calado, o mundo chorava e os discípulos estavam confusos. Aquele que curava, que pregava com poder, estava morto. Parecia o fim. Mas o que ninguém entendeu na hora foi que o Verbo eterno não podia ser vencido pela morte. Ele a enfrentou e saiu vitorioso. A ressurreição de Jesus não foi um detalhe da história cristã. Foi a confirmação de tudo o que ele disse ser. Quando ele saiu do túmulo, ele provou que era quem sempre declarou: o Filho de Deus, o Cristo, o Verbo eterno, o Cordeiro que venceu. Em Mateus 28:18, ele aparece aos discípulos e declara com majestade: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa frase não é simbólica, é literal. Depois de suportar a cruz, Jesus foi coroado com a autoridade suprema sobre tudo que existe. Aquele que andava entre pescadores agora reina acima de reis, acima de anjos, acima do universo. Ele venceu o pecado, desarmou o inferno e ressuscitou glorificado. Seu corpo agora não era mais limitado, era glorioso. Suas mãos ainda tinham marcas, mas agora elas falavam de vitória. Seus olhos brilhavam com fogo. Sua voz era como o som de muitas águas. Era o mesmo Jesus, mas agora glorificado como o Senhor de tudo. A ressurreição é a ponte entre a eternidade passada e a eternidade futura.
Porque o mesmo Jesus, que existia antes de tudo e que veio habitar entre nós, voltou à glória, mas levando consigo nossa redenção. Agora, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele intercede por nós. Ele nos representa diante do Pai. Ele vive e mais. Ele prometeu voltar, mas dessa vez não como servo, e sim como rei. A ressurreição é o selo de que tudo está em movimento, que o plano não parou, que ele reina e agora, e voltará para buscar os que são seus. Por isso, a ressurreição não é apenas um fato passado, é uma esperança viva, e essa autoridade que Jesus declarou não é só sobre coisas espirituais, é sobre tudo: céus, terra, tempo, governos, doenças, morte, tudo está debaixo dos seus pés. E quem está nele participa dessa vitória. Não importa o que esteja por vir, ele já venceu. No próximo capítulo, vamos entender como essa autoridade gloriosa de Jesus será revelada por completo no fim dos tempos, quando ele retornar como Rei eterno e juiz de toda a terra. Você está preparado para isso? A história ainda não terminou. O mesmo Jesus que nasceu humildemente, que caminhou entre os pobres, que foi rejeitado, crucificado e ressuscitado, voltará. Mas desta vez, ele não virá como servo, não virá montado em jumento. Ele voltará como Rei da Glória, como juiz dos vivos e dos mortos, como o Verbo eterno revelado por completo. Em Apocalipse 19, 11, 16, João descreve esse retorno com detalhes impressionantes. Ele vê o céu aberto e surge um cavalo branco. Aquele que o monta se chama Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça, muitas coroas. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vem para julgar com justiça. Esse é Jesus, o mesmo que esteve com Deus antes da criação do mundo. O retorno de Cristo não será silencioso. Ele não virá escondido. Todo olho o verá. Os céus se rasgarão. As nações tremerão. Os reis se curvarão. E aqueles que zombaram de sua primeira vinda chorarão ao ver a verdade diante dos olhos. Ele virá em poder, glória, luz e autoridade que não pode ser negada. Mas por que isso importa? Porque o Jesus que virá é o mesmo Jesus que nos chamou para estar com ele. Aqueles que creram em seu nome, que guardaram a fé, reinarão com ele. E os que o rejeitaram, os que negaram a verdade, os que preferiram o mundo, verão que não há mais tempo. Nesse dia, não haverá máscaras, não haverá desculpas. Cada alma verá quem ele realmente é. Esse retorno será o fim de tudo o que conhecemos e o início de tudo o que foi prometido. O Verbo eterno voltará para restaurar o reino. Ele colocará fim à dor, à injustiça, ao pecado e à morte. A terra será purificada. O céu e a terra se unirão novamente, e Deus habitará com os homens, como era no princípio, como sempre foi o plano. Jesus não será coroado pelos homens. Ele já está coroado pelo Pai. Mas no dia do seu retorno, o mundo inteiro reconhecerá quem ele sempre foi: o Filho eterno, o Cordeiro vencedor, o Rei dos tempos. E quando ele vier, não haverá mais tempo para decidir. Hoje é o dia de crer. Hoje é o tempo de se preparar, porque o mesmo Verbo que existia antes do mundo está prestes a retornar para reinar sobre ele. No próximo e último capítulo, vamos entender o que tudo isso tem a ver com você, porque essa história eterna também é sua. Está pronto para descobrir seu lugar no plano de Deus? Depois de tudo que vimos, o Verbo que existia antes da criação, o Criador de tudo, o Cordeiro que se entregou, o ressuscitado com autoridade eterna e o Rei que retornará. Agora vem a pergunta mais importante: o que isso tem a ver com você? E a resposta é: tudo. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. O Deus eterno, que estava com o Pai desde antes de tudo, também
também sonhava com você antes do mundo começar. Efésios 1:4 diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso significa que antes de você nascer, antes de seus pais existirem, antes do planeta girar, você já era conhecido. O plano de Jesus não foi só redimir o mundo em geral, foi resgatar você. Cada lágrima sua, cada ferida, cada medo, cada oração sussurrada na madrugada, Ele conhece tudo. E ainda assim, Ele te ama profundamente. E mais do que isso, Ele te chama pelo nome. Ele te chama para ser parte da eternidade com Ele. No final de tudo, o que realmente importa é se o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Não é sobre religião, não é sobre ser bom ou perfeito. É sobre reconhecer quem Ele é e entregar o coração a Ele. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." João 10:27. Você consegue ouvir a voz dele agora? Essa inquietação que você sente, essa vontade de saber mais, de mudar de vida, de se aproximar de Deus, isso é o Espírito te chamando. É o Verbo eterno batendo a porta do seu coração. E se você abrir, Ele entrará. Ele não força, Ele convida. Porque o amor verdadeiro respeita a liberdade. O plano eterno está em movimento. Os tempos estão se cumprindo. E Jesus voltará, não mais como o cordeiro, mas como o leão. E nesse dia, os que estiverem nele serão recebidos com braços abertos. Eles reinarão com ele, verão sua face, e nunca mais haverá dor, nem pranto, nem separação. Apenas glória, apenas paz. A eternidade com o Verbo, mas tudo começa com uma decisão, uma escolha. Agora, não amanhã, porque o mesmo Jesus que esteve antes do mundo está aqui, neste momento, te oferecendo vida eterna. E se você sentiu algo ao longo deste vídeo, não ignore. Fale com Deus agora mesmo. Diga: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Me recebe, me transforma, me escreve no Teu livro. E Ele ouvirá. E a história da eternidade será reescrita com o seu nome nela. Agora que você chegou até aqui, pare por um instante. Respire fundo. Você acabou de atravessar uma jornada que começou antes da fundação do mundo e terminou dentro do seu coração. Essa não é apenas uma história antiga, é a sua história também. Porque o mesmo Jesus que criou todas as coisas, que andou sobre a terra, morreu e ressuscitou, te chama pelo nome hoje. Não para que você apenas ouça, mas para que viva essa verdade. Você tem andado longe? Tem se sentido pequeno demais? Pois saiba, antes mesmo de tudo existir, você já era parte do plano. E hoje, o Verbo Eterno te convida a fazer parte da eternidade com Ele. Essa decisão, ninguém pode tomar por você. É entre você e Deus. Então, se essa mensagem tocou sua alma, não saia daqui do mesmo jeito. Fale com Ele. Ore, reflita. Recomece e caminhe com aquele que te conhecia antes que o tempo tivesse nome. Jesus é real, é eterno e te espera. Se você sentiu essa verdade, clique no like agora mesmo. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa acordar para esse chamado. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui, toda semana, você vai encontrar mensagens que falam e com a alma. E agora, escreve aqui nos comentários: qual foi a parte desta revelação que mais mexeu com você? Jesus continua sendo a luz do mundo, e a gente se encontra no próximo vídeo com mais revelações que transformam.